Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Olá, gente, tudo bom? Hoje a nossa aula é sobre a separação silábica das palavras, né, e a classificação dessas palavras conforme o número de sílabas de cada uma. Então, todas as palavras do nosso idioma, elas são classificadas de algumas formas, e uma delas é conforme a quantidade de sílabas que elas têm. Então, se uma palavra ela tem uma sílaba, então ela está dentro de um grupo, 2, 3, 4 ou mais sílabas. Então, nós vamos ver hoje sobre essa classificação das palavras da nossa língua em sílabas. No seu livro, o conteúdo você pode acompanhar na página de número 40. Então, a primeira atividade que temos é um pequeno exercício e também uma revisão. Então, uma revisão exercício. A gente retoma um pouco do que já estudamos até agora, mas também a gente prepara o terreno, por assim dizer, para o nosso assunto, que é a classificação dessas palavras quanto ao número de sílabas que elas têm. Então vamos lá. Então esse quadro da página de número 40 diz assim: complete este quadro identificando os encontros vocálicos, consonantais e dígrafos e assinalando se eles se separam ou não se separam. Então é muito simples. Então cada uma dessas palavras aqui você vai dizer a classificação, né? E vai dizer se essas palavras se separam ou não. Então vamos lá. A primeira palavra é peneira. Nós temos aqui um ditongo na sílaba nei. Nós temos um ditongo. Então ele se separa ou não? Nós aprendemos que ditongos não se separam. Eles ficam sempre na mesma sílaba. É um encontro de vogais. Duas vogais. Então, não se separam. Marca um X aí, igual você está vendo aqui no slide. Próxima palavra é quais. Quais são 3, então é um tritongo. 3 vogais. Se separam? Também não se separam. Próxima palavra é a palavra moeda. Nós temos o O e o E juntos, só que na separação silábica eles ficam separados, então eles se separam. Próximo, carrossel. Carrossel, como você pode ver, tem 2 dígrafos, RR. Lembrando, dígrafos são palavras, duas letras com um único som. Nós temos o RR e o SS. Então, eles se separam? Nós aprendemos que sim, eles se separam, ficam em sílabas separadas na divisão silábica da palavra. Próximo, chaveirinho. Então, de cara você já sabe que também tem 2 dígrafos, CH e NH. Eles se separam? Nesse caso, não, eles não se separam. E próximo é claro e gnomo. Aqui, ó. São encontros consonantais. Você sabe, claro, tá aqui, ó, CL, fica junto, e o gnomo. Eles se separam? Não, eles não se separam aqui nesse caso. Viu? Então, esse exercício aqui, só para a gente revisar um pouco do que a gente já viu sobre encontros vocálicos, consonantais e dígrafos, e aí já preparar o terreno para separação das palavras em sílabas. Pois bem, gente, aqui a gente vai agora passar para o nosso conteúdo principal da aula, que é a classificação das palavras quanto ao número de sílabas que elas têm. Então, elas podem ser classificadas em monossílabas, que é quando tem apenas uma sílaba, dissílabas 2, trissílabas 3, polissílabas 4 ou mais sílabas. Lembrando que sílaba nada mais é do que um fonema, pode ser um fonema ou um conjunto de fonemas que a gente
fala de uma vez só. Nós vamos ver exemplos aqui, né, mais na frente. Então vamos lá. Eu coloquei de uma forma bem para ficar visualmente melhor de gravar, por exemplo, monossílabas. Então, mono significa um ou uma sílaba, monossílabas. Então, todas as palavras da língua portuguesa que começa com mono, você já sabe que é uma só. Por exemplo, na matéria de geografia, você estuda as monoculturas. Então, monocultura significa uma única cultura. Plantação só de milho, por exemplo, ou só de feijão, isso é uma monocultura. Então, são palavras, aqui no caso de monossílabas, são palavras que contêm apenas uma sílaba. Uma sílaba. Então, vamos aos exemplos. Então, nós temos aqui como exemplos mão, céu, pá, pé, fé, pai, bem, luz. Então, como você pode ver, essas sílabas são conjuntos de fonemas que a gente pronuncia de uma só vez. Por exemplo, pá, uma vez só, a gente diz. Então, sílaba é isso, é o conjunto de fonemas que a gente fala de uma vez só. Já dissílabas são as palavras, nesse grupo de dissílabas, são as palavras que contêm duas sílabas. Então, são dois conjuntos de fonemas pronunciados de forma separada. Então, di, nós aprendemos quando estudamos ditongos, que di significa duas. Então, são palavras que contêm duas sílabas. Vamos aos exemplos. Aqui, nós temos a palavra gato. Veja como são dois grupos de fonemas. Gato. Então, se separa assim. Próxima palavra, jantar. Você vê aqui como se separa jantar. Esses grupos de fonemas separados. Filme. Sair. Aqui, gente, é o verbo sair conjugado na primeira pessoa do singular do modo indicativo. Então, eu saí, quando estou me referindo ao passado, alguma ação que eu fiz no passado. Então, se escreve assim mesmo, S-A-I com tio. Então, você está vendo que são dois grupos de fonemas, sa, i. Aqui é bem interessante para a gente entender a separação silábica. Por exemplo, sa são dois fonemas, S e A, mas ficam juntos. Eu pronuncio de uma vez só, sa. Já o i é apenas um fonema, não é um grupo de fonemas, é apenas um, i. Então, ele forma também uma sílaba. Então, a sílaba pode ser um grupo de fonemas, mas pode ser apenas um fonema também, um único som. Lembrando, fonema é som, né? Então, sair se separa assim. Pranto, da mesma forma, pranto, pranto. Agora, o grupo seguinte de palavras são as palavras com três sílabas, são chamadas de trissílabas. Então, isso é muito claro. Então, mono, uma, di, duas, tri, três. Três sílabas. Então, são palavras que contêm três sílabas, ou três grupos de fonemas falados de forma separadas na palavra. Então, vamos aos exemplos. Então, cinema. Então, são três grupinhos que se separam assim, com três sílabas. Português, também três sílabas. Precisar, também três sílabas. Terreno, três sílabas. Lembrando que o dígrafo RR, SS, na separação silábica, ficam em sílabas diferentes. Polissílabas são palavras que contêm 4 ou mais sílabas. A palavra poli significa muitos. Como exemplo, o nosso ginásio poliesportivo. Ali se pratica pode-se praticar vários tipos de esportes, como futsal, basquete, vôlei. Então,
muitos esportes podem ser praticados no ginásio poliesportivo. Então, polissílabas significa muitos, 4 ou mais sílabas. Então, como exemplos, então aqui nós temos a palavra personagem, 4 sílabas, e matemática, 5 sílabas. Pois bem, gente, o que nós aprendemos aqui é que todas as palavras do nosso idioma, do nosso português, elas podem ser classificadas nesses grupos aqui quanto à separação silábica. Então, se uma palavra tem uma sílaba, é monossílaba. 2 sílabas, dissílabas. 3 sílabas, trissílabas. 4 sílabas, polissílaba. Então, são esses 4 conjuntos em que todas as palavras da língua portuguesa estão dentro quando tratamos da divisão silábica. Para casa, eu quero que você faça as tarefas da página 41 a 44. São muitas páginas, mas são poucas questões. Você vai ver, não são tantas. Só a quantidade de páginas que é muita, as quantidades de questões são poucas. Então, eu quero que você mande essas atividades para o meu WhatsApp. Então, responda, tire uma foto e mande para mim. Inclusive, na tarefa anterior, que eu pedi que você fizesse isso, parabéns aos meninos e às meninas que fizeram, mas alguns ainda não me mandaram. Então, aproveita e manda os dois. Eu preciso disso, eu preciso anotar quem está fazendo e quem não está fazendo. Então, quem ainda não fez a tarefa anterior, o caderno de exercício, faça e mande junto com essa aqui. Viu, gente? Então, é isso aí, gente. Bons estudos, boas aulas. Deus abençoe todos.